Vou estar lendo esse versículo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, e todo esse povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vou ler isso até aqui. Quando nós voltamos um pouco ali no capítulo 34, né, do livro de Deuteronômio, no hebraico Devarim, aqui vai ser anunciada a morte de Moisés. E o texto vai dizer que eles vão ficar planteando, pastor Joel, meu irmão Zé, 30 dias eles vão ficar planteando a morte de Moisés, o luto. Eles vão ficar 30 dias de luto, né? O líder, né, o libertador ali, aquela pessoa que Deus usou como instrumento para estar tirando com mão forte ali do Egito, ele morre. E eles ficam 30 dias de luto. E o nosso Deus, ele é tão poderoso, né? Ele é tão misericordioso, compassivo, que ele respeita o luto do povo pela perca do líder, né? Moisés. Só que agora chegou um momento que esse luto precisa ser rompido. E eu estava em casa lendo essa palavra e só via o nome da Norma, né? Que é a cunhada da minha... é sogra da minha cunhada. Então ele fica esse período de luto, mas Deus agora vai se apresentar para ele. Deus não vai mandar um profeta. O próprio Deus se apresenta. Porque tem hora que a gente está tão triste, tão abatido, que às vezes Deus vai usar um profeta e a gente não acredita mais. Verdade. Aí o próprio Deus, ele se apresenta. Nessa de forma teofânica, ou audível, quase que é audível. E ele próprio vai se apresentar a Josué. E a forma que ele se apresenta a Josué, ele começa a falar com Josué, eu acho muito interessante. Que ele vai dizer assim, Josué. Josué significa Deus é salvação. Só que esse Josué outrora se chamava Oséias, tem o seu nome mudado onde? No livro de Números, capítulo 13, verso 8. Então ele chama Josué. Deus é salvação, ele está dizendo, Josué, a sua salvação, o que você necessita, não está em Moisés, está em mim. Esse aqui é um ponto. Servidor de Nun, quem é Nun? Nun é o pai dele. Verdade. E quando vem esse nome falando do pai, eu estou lembrando do quê? De raiz, de origem. Aí a gente começa a lembrar que cenário, como é que Oséias, né, Josué foi gerado. Ele foi gerado debaixo de um decreto, pastor Geo, de morte. Porque Faraó se levanta e ele vai liberar um decreto que toda criança que nascesse deveria ser o quê? Morta, lançada no Nilo. Aí se levanta agora um camarada chamado Nun e vai gerar uma criança debaixo de um decreto de morte, Osiel. É como se Deus estivesse lembrando ele, dizendo assim, ó, desde o seu início de nascimento, você já foi gerado. Aleluia. Debaixo de decreto, debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de perseguição. Não esquece a sua origem. Não esquece aquilo que eu fiz e tenho feito na tua vida. É verdade. Então, da mesma forma que eu fiz lá no passado, eu continuo fazendo hoje. É Maracandorébia. Porque Deus é o quê? Deus é temporal. Verdade. Nós estamos vendo agora só esse momento, mas Deus não. É como se tivesse uma tela dele, ele consegue ver passado, presente e futuro. Glória a Deus. Então verdade. Deus está dizendo para ele assim, não se esqueça da sua origem. Não se esqueça da forma que eu trabalhei na tua vida, trabalhei na vida dos teus. Aí ele vai dizer, servidor de Moisés. Ou seja, eu tenho acompanhado os seus feitos. Eu tenho visto a tua fidelidade para com o meu servo Moisés. Aí agora vamos lembrar um pouco de quê? De Josué. Josué é alguém que ele sempre acompanhou Moisés de lado a lado. Enquanto Moisés está no Sinai, ele está onde? Perto do cume do monte. Então eu imagino, pregador, o desejo de Josué é o quê? Um dia eu quero ter a mesma intimidade de Moisés, que via Deus face a face, no hebraico é panim. Moisés ele alcança um nível espiritual tão grande que a percepção que ele tem é como se ele visse Deus face a face. Deus vai revelar para ele, eu vou te mostrar através das minhas costas. Costas fala de obra. Você vai me ver através das minhas ações. Você vai me ver através do meu trabalhar. Então o Josué ele queria ter essa intimidade. Ele queria ter esse nível espiritual que Moisés tinha. O texto vai dizer que ele tinha dificuldade de se afastar da tenda do encontro. Então ele tinha um desejo muito grande de se aproximar de Deus como Moisés fazia. Enquanto Moisés está com a mão levantada, quem é que está no fio da espada contra os midianitas? É Josué. E Deus está dizendo assim, eu tenho visto os teus feitos. Aí ele se apresenta da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou com você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que tem um detalhe, você precisa romper esse luto. Por quê? Você já ficou 30 dias se cobrando.
Você já ficou 30 dias padecendo, sofrendo, chorando. Eu sei que a notícia de morte é uma notícia triste. Ninguém está preparado para isso, ninguém quer aceitar algumas percas, algumas fatalidades. Perder um ente querido, perder algumas situações, machuca. Tá aqui nosso irmão Ziel, que teve uma perca também, irreparável, sua mãe. Não estou querendo mexer com o emocional de ninguém. Só que por mais que o tempo passa, muitas vezes a lembrança vem. Verdade. Só que tem hora que Deus, Ziel, isso aqui fala para você também, Ele nos convida, nós rompemos esse luto. Por quê? Moisés se foi, pastor Joel, diaconisa Elaine. Só que ainda tem um povo que permanece em vida, missionário Evani. Ainda tem um povo que necessita desse Josué. Desse Josué que quando muitos espias se levantam dizendo para, ele Caleb está dizendo não, vamos tomar posse da terra prometida. Aleluia. Então às vezes, Norma, nós estamos passando por luto. Perdemos alguém que amamos, perdemos alguém querido. Só que Deus está dizendo, eu até entendo o seu luto, mas eu também preciso te lembrar que eu vou te usar. Eu preciso te lembrar que muita gente precisa de você. Glória a Deus. Que através de você muitas pessoas vão se levantar. Que tem muitas pessoas que tem você como espelho, como líder. Aí Deus começa a trazer o que? Alegria ao coração de Josué. E a alegria que ele traz não é fazendo promessa de carro, de casa, não. Como é que ele traz alegria ao coração de Josué? Ele traz alegria dizendo, eu sou com você. Glória a Deus, aleluia. Eu sou com você. Moisés se foi, mas a promessa permanece a mesma. Glória a Deus. Da mesma forma que eu abracei o ministério de Moisés, da mesma forma que eu me revelei na vida de Moisés, Josué, eu vou me revelar na tua vida, eu vou trabalhar na tua vida, eu vou fazer coisas grandes através da tua vida. Glória a Deus, aleluia. O que muitas vezes nós esquecemos, Monique, é que ciclos, eles se iniciam e ciclos se acabam. Glória a Deus. O ciclo do líder Moisés acabou. Só que o ciclo de Josué apenas estava se iniciando. Talvez o ciclo de alguém muito próximo de você acabou. Porque Eclesiastes vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Deus determinou um tempo para cada um de nós. O que é que você tem feito com esse tempo que foi entregue nas suas mãos? O nosso problema é não saber aproveitar esse tempo que foi nos dado. A gente quer mandar flor para quem já se foi, a gente quer chorar por quem já se foi, a gente quer lamentar por quem já se foi, e muitas vezes a gente está ignorando quem permaneceu. Tem gente lamentando por causa da perca de quem? De Moisés. Mas esqueceu que tem muita gente que padeceu durante 40 anos andando em círculo. Muita gente que está precisando de uma palavra rema, uma palavra amiga. Muita gente que está precisando que o Josué se levante, que o Osiel se levante, que o Elaine se levante, que o pastor Joel se levante como se levantou lá em Itanhaém. Como uma Norma precisa se levantar de forma depressa dentro da sua casa. Porque embora muitas pessoas se foram, outras ainda permanecem. É verdade. Então você precisa o quê? Romper o luto. Você precisa entender que pessoas precisam de você da mesma forma que alguém que se foi também precisava. Não se limite. O texto vai dizer aqui, olha, eu vou te usar do deserto até o Líbano, de uma ponta a outra. Ou seja, Deus não te chamou para você viver limitado. Deus te chamou para você romper barreiras. Nós precisamos entender que nós não estamos limitados ao quê? A uma geografia. Nós não estamos limitados a apenas essa região, não. Aonde Deus te enviar, vai, faça com excelência. Aleluia. Aí Ele vai trazer ânimo através do que? Da sua palavra, da sua presença, dizendo que vai fazer coisas poderosas na vida de Josué. Ele vai dizer, ninguém vai te resistir. Por mais que muita gente se levanta contra o seu ministério, por mais que muita gente, pastor Joel, como o senhor falou, te abandone. Porque tem gente que é assim, fala assim, eu estou contigo, mas na hora da crise vira as costas e vai embora. Você lembra da órfã? A órfã deu um beijo, abraçou Neemi, mas foi embora o quê? Por causa da crise. A Ruth não beijou, não abraçou, mas a Ruth permaneceu fiel. Então eu prefiro uma Ruth que não me beija, que não me abraça, mas é fiel na hora da crise, do que uma órfã que vive batendo nos meus ombros, mas na primeira dificuldade vira as costas para mim. Verdade. Verdade. Glória a Deus. Ninguém pode impedir o que Deus já determinou na sua vida.
Não tem macumba que impeça, não tem cara feia que impeça, não tem oração contrária que impeça aquilo que Deus já determinou na minha vida. Por mais que as pessoas se levantem, a palavra que diz, por um caminho ele se levanta, mas por 7 ele vai partir. Por quê? Quem prometeu é Deus, quem falou foi Deus, quem derrama a graça é Deus. Aleluia. Como é uma rádio espírita, quem sabe alguém está me ouvindo nessa noite e está se perguntando, que Deus é esse? Eu vou te falar isso aqui. Esse Deus é o Adonai, o Deus que se faz o Senhor. Esse Deus é o Chamar, o Deus que se faz presente. É o Nissim, aquele que é a nossa bandeira. É o Roi, o Deus que tudo vê. É o Tizedakdu, aquele que é a nossa justiça. É o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Davi, Rebelde de Gessé, o Sol da distância, a estrela da manhã. É Ele que fecha a cova, é Ele que abre porta, é Ele que está no controle de todas as coisas. Ele vai se apresentar para Moisés no hebraico dizendo, eu serei o que serei, eu serei socorro bem presente na hora da angústia, eu serei aquele que vai fazer o mar vermelho se abrir, eu serei aquele que vai tirar água da rocha, eu serei aquele que vai fazer que o calçado de roupa não se perca, eu serei tudo aquilo que você necessita no dia da sua angústia. Pode o pai e a mamãe te abandonar, todavia eu, Senhor, jamais vou te abandonar. Verdade. Esse Deus é maravilhoso. Então ninguém vai impedir aquilo que eu liberei sobre a tua vida. Aleluia, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estava em casa e ele vai dizer assim no verso 5. Assim serei contigo, não te deixarei e nem vou te desampararei. Aí você vai na língua portuguesa, o que é deixar? É abandonar. O que é desamparar? Desamparar é você não fornecer sustentabilidade. Deus está dizendo, Josué, escuta isso aqui. Eu não vou te abandonar. Olha aí. O homem, ele abandona, por quê? Porque o homem, ele é finito. Mas Deus não, ele é infinito. Aleluia. Só que além de eu não te abandonar, eu também não vou te desamparar. Ou seja, eu vou trazer sustentabilidade para o teu ministério. Aleluia. Aleluia. Quando você precisar, muita gente vai virar as costas. Verdade. Mas eu vou estar contigo. E eu não vou estar no silêncio, eu vou estar falando, eu vou estar operando, eu vou estar trabalhando. Trabalho que me trouxe que levar a sério. Você vai me sentir, você vai ver o quê? A minha obra. Eu creio. Isso aqui é lindo demais, pastor Joel. Sabe por quê? Porque tem hora que amigo abandona, muita gente abandona. Mas tem hora que você entra no seu quarto, como um dia desses eu entrei, e eu comecei a falar, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, eu estou passando por isso. Eu fiz essa oração, era 1h30. Quando foi 1h30 da tarde, Deus tocou no coração da minha sobrinha Maria Eduarda. E Deus entrou com uma provisão muito grande. É um Deus que me surpreende dia após dia. Então no momento que eu acho que eu estou esquecido, que eu estou abandonado, no momento que eu acho que eu estou fraco, ele faz que nem ele faz com o apóstolo Paulo. E digo fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Eita glória. Eu não sei se é, parece que no momento que a gente está mais limitado, Norma, no momento da dor, parece que você está mais quebrantado, mais sensível. Aí você faz uma oração sincera com Deus, uma oração verdadeira. Porque quando a gente está lá por cima, parece que a gente se esquece, a gente se acha autossuficiente. Mas quando você desce de forma verdadeira, como Zaqueu desceu, Zaqueu subiu angustiado, querendo ver quem era Jesus. Quando ele desceu, ele viu quem era Jesus. E recebe Jesus com alegria. Aleluia. O trabalhar de Deus é maravilhoso. O pastor Joel estava falando aqui sobre Pedro. Eu achei lindo porque o pensamento do homem da terra de Herodes, na Páscoa eu mato. E o pensamento do céu, na Páscoa eu livro. Na Páscoa, depois da Páscoa, Pedro sai de cena. E Deus está dizendo, muito pelo contrário, é na Páscoa que eu vou honrar. O pensamento de Deus é totalmente adverso do que o pensamento do homem. Aí Deus está dizendo aqui para Josué, eu estou trazendo um ânimo para você. Por quê? Porque eu vou te usar de uma forma poderosa. Aleluia. Somente se esforça. Esforçar, a gente precisa colocar força, energia. Que nem o pastor Joel falou. O tempo vai passando, talvez o vigor não é o mesmo. Só que isso aí não é desculpa para a gente se limitar. A gente precisa continuar o quê? Trabalhando na obra. Aleluia. Aí ele fala o quê para Josué? Se levanta. Se levantar é o quê? Se posicionar. Ah, mas eu estou no luto, se levanta. A despensa está vazia, se levanta.
Ninguém gosta de mim, se levanta, você precisa se posicionar. Ficar deitado, murmurando, se lamentando, não vai resolver a situação e nem vai mudar o cenário. Ei, você que tá aí, ó. Ficar se lamentando, ficar murmurando não resolve o cenário. Você precisa se levantar, se posicionar, correr atrás do tempo perdido, correr atrás do prejuízo. É como o pastor Joel disse aqui, ele iniciou na rádio e começou a correr atrás, evoluir para quê? Para fazer o melhor na obra do Senhor. Aleluia. Então, meu irmão Zéu aqui, minha esposa Elane, minha irmã Zuleide, eles acompanharam meu ministério há 13 anos atrás. Eu era conhecido como menino do banner, que fazia banner. Eu falei, eu não quero ser conhecido por esse título. Eu quero ser conhecido como pregador do evangelho. Eu vou correr atrás. Tive muitas pessoas que me ajudaram, meu líder, pastor Evandro, missionária Elisângela, presbítero Valdeci, outros irmãos, Mari que está aí na live. Muita gente me acolheu, porque Deus sempre vai preparar pessoas para te dar a mão. Eu não posso ser ingrato aqui. Eu tive muita ajuda e ainda tenho ao longo da caminhada. Deus sempre vai preparar. Se o Moisés sair, Deus manda outro. Se o Josué sair, Deus manda outro. Deus sempre vai enviar pessoas. Verdade. A obra de Deus nunca vai parar. A obra de Deus nunca vai perecer. Aleluia. Mas eu preciso me esforçar. E vai dizer, não te aparte o quê? Da minha palavra. Aleluia. A palavra do Senhor é bússola. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Eita, Vai ter um homem que vai dizer, Leonardo Ravenhill, que vai dizer assim, o meu maior sonho, o meu maior desejo é estar na lista dos mais procurados do diabo. Se ao longo da sua caminhada você não se deparar com o diabo, é que você está caminhando na mesma direção que ele. Aprendi com o meu amigo Maurício Lisboa. Então levante, sempre vai ter. A adversidade sempre vai ter. Vamos ter perca, vamos ter algumas baixas, mas a ordem é, continua o avanço, porque você precisa atravessar um Jordão. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deus manda eles atravessar o Jordão. Para Moisés eu mandei atravessar o Mar Vermelho, para você eu vou atravessar o quê? Um Jordão. Só que ele manda atravessar o Jordão com a maré alta. Verdade. Por que não mandou atravessar com a maré baixa? Porque se vai na maré baixa, não é milagre. Deus está dizendo, o que eu vou fazer na tua vida vai ser milagre, não é milagre pequeno, é coisa grande. Glória a Deus. Tem gente que fala só apenas da abertura do Mar Vermelho, e não foi só isso. Além de abrir o Mar Vermelho, Deus fez o quê? Que o barro estivesse seco. Porque se o barro estivesse molhado, irmão Oseu, o que ia acontecer? Eles iam passar e ia começar a tropeçar, ia se lembrar do tempo da escravidão, que estavam amassando barro para produzir tijolos para quem? Para os egípcios. Deus abençoe. Aí Deus está falando assim, o que eu vou fazer na tua vida vai ser tão maravilhoso que você nem vai se lembrar do passado. Então atravessa com a maré alta mesmo, para todo mundo ver que é Deus. Não é homem, é Deus. Verdade. É no meio da luta, é no meio do deserto, é no meio da prova, é no mar vermelho, no meio do Jordão, no meio da dificuldade, no meio da crise existencial, ministerial, financeira, familiar, que Deus se apresenta, realiza milagre, transforma, abençoa, Glória. protege, capacita, só para que o nome dele seja glorificado. Eu creio, Pai. Aleluia. Eu estava falando com a minha esposa, é tão interessante que o povo não teve dificuldade de aceitar Josué como líder. Olha aí. Porque liderança, ela não é imposta, ela é conquistada. Aleluia. Porque enquanto muita gente ficava se acomodando, o Josué estava ali trabalhando. Como eu já falei, é ele que está com a espada na mão, lutando, guerreando contra os midianitas. Verdade. A mão de Moisés abaixava, o povo perdia. Mas e Josué? Está com a espada na mão, tanto que a espada gruda nas suas mãos. Então o povo não tem dificuldade de aceitar ele como líder. Por quê? Porque ele não é aquele que manda, é aquele que faz. E tem muita gente que gosta de mandar, mas não quer colocar a mão no arado. O próprio Jesus vai dar esse exemplo. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Maior diácono de todas as histórias. Então um bom líder é aquele que vai dizer assim, eu estou contigo, vamos nos abraçar, vamos nos ajudar. O povo não tem dificuldade de aceitar essa liderança de Josué. E eles vão dizer assim, Josué, estamos com você. E se alguém se levantar contra você, nós iremos matá-lo. Enquanto Deus for com você, como foi com Moisés, estamos contigo. Aí agora quem vai dizer para Josué é o próprio povo. Esforça-te. Esforça-te. Olha que coisa linda. Pessoas estão trazendo motivação para Josué. Deus aparece e traz motivação. O povo vem e traz motivação. É por isso que, como foi dito aqui, já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu te chamo de amigo.
Aí eu lembro daquele paralítico que tinha 4 amigos. Aí. Aquele paralítico, Zé, ele vai ter muita dificuldade. Até para entrar dentro da casa de Pedro lá, que os estudiosos vão dizer que é a casa de Pedro, ele vai ter dificuldade. Mas quem tem amigo, ainda que esteja com dificuldade, sempre vai encontrar uma saída. Entraram pelo telhado, mas vão sair pela porta. Pegou isso aqui? Aí o próprio Jesus vai dizer: eu subirei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o quê? O amigo Alos Paracleto, o amigo Espírito Santo de Deus, o advogado, o intercessor. Então, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa: que nós precisamos romper o luto, romper as dores, romper a perca, as frustrações, as traições, as calúnias, muita coisa que quer nos limitar. Nós precisamos romper. Por quê? Porque Deus já preparou uma Canaã. Aleluia. Alguém se foi, alguém não está entre nós, mas a palavra, a promessa ainda permanece sobre nossas vidas. Aleluia. E se Deus já determinou algo na sua vida, meu irmão Zé, se Deus já determinou algo na sua vida, pastor Joel, irmã Zuleide, diaconisa Helena, minha esposa, vai se cumprir. Eu creio. Deuteronômio vai dizer: se você crer e obedecer a minha palavra, as bênçãos do Senhor te seguirão. Se nós permanecemos meditando na palavra dia e noite, irmã Thaís, se nós permanecemos na perseverança, irmã Mari, o milagre ainda pode acontecer. Aleluia. Deus ainda entra com provisão, Deus ainda entra com cura, Deus ainda entra com renovo, Deus ainda entra com transformação. Então a palavra que eu tenho para você nessa noite é que maior do que o luto, maior do que a sua frustração e a dor, é o Deus que te chamou, que capacita. Ele não mudou, permanece o mesmo. Curou no passado, cura hoje e vai curar eternamente. Aleluia. Então tome posse do poder que é na sua palavra. Deus abençoe, meus irmãos. Oh, glórias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia.